razões porque, segundo Luiz Fux, as medidas cautelares seriam descabidas. Bolsonaro, abro aspas, apresenta domicílio certo. Pessoal, só para registrar aqui, eu estou argumentando e apresentando aqui o voto, e comentando o voto de Luiz Fux. Minha opinião, vocês já conhecem sobre isso. Eu acho razoável medidas cautelares restritivas de circulação, dada a existência, a meu ver, da coação no curso do processo. Luiz Fux discorda. Tá? Ele é contra todas as medidas cautelares. E aí eu concordo com ele relativamente a restrições à liberdade de expressão. Vamos falar sobre isso mais adiante. Cadê? Bolsonaro, abro aspas, apresenta domicílio certo e passaporte retido. E aí nós estamos falando já sobre o alegado risco de fuga pela autoridade policial, pelo Ministério Público, para justificar as restrições a Jair Bolsonaro. Para Fux, não foram apresentadas provas, abro aspas, provas novas e concretas relativamente a qualquer tentativa de fuga planejada pelo ex-presidente. Não haveria elementos probatórios que lastreassem o perigo de fuga, o perigo da demora daí, porque a liminar posta, não haveria a fumaça da prática do delito que justificasse, que cumprisse, portanto, os requisitos para aplicação de medida cautelar como essa, no caso, tornozeleira eletrônica, recolhimento doméstico. Para Fux, repito, não foram apresentadas provas novas e concretas para qualquer tentativa de fuga planejada pelo ex-presidente. Não haveria, sim, o perigo de demora, não vou falar latim aqui, o perigo de demora e a fumaça da prática do delito para preencher os requisitos das cautelares. Continuamos aqui na análise do voto da manifestação de Luiz Fux, contrária, divergindo de Alexandre de Moraes sobre as cautelares. Parte das cautelares, das medidas determinadas por Alexandre de Moraes, abro aspas, consistente no impedimento prévio e abstrato de utilização dos meios de comunicação indicados na decisão, todas as redes sociais, confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Aí a gente entra aqui no locus, no espaço da minha concordância, que por óbvio não importa, mas daquilo com o qual concordo com Luiz Fux. Parte das cautelares, aquelas que registram, que determinam impedimento prévio. Impedimento prévio é censura prévia, ele não vai dizer isso, mas é o que Alexandre de Moraes determinou ao proibir o uso de redes sociais por Jair Bolsonaro. Aí está defendendo, eu estou defendendo você, cara, porque isso aqui abre um precedente. Não existe previsão legal, não tem base. Você não encontra no Código de Processo, não encontra essa modalidade de... sim, mas tem a jurisprudência, sim, um acúmulo de erros, de autoritarismo firmando jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Não há previsão legal para proibição de uso de rede social por uma pessoa, por um indivíduo. Hoje é Bolsonaro, amanhã é você, ou o Lula, que você gosta. Ou está achando bom que é contra Bolsonaro. Isso é um precedente que se abre. Isso é um absurdo. Isso é criação de medida cautelar, de modalidade de medida cautelar. E aí abre-se a porta do inferno. Vocês verão. Abriu, primeiro, a restrição para uso de rede social e depois um bando de puxadinho, vamos falar sobre isso na sequência, um bando de puxadinho por Alexandre de Moraes, ampliando o alcance da proibição de uso de rede social, ao ponto mesmo de, sejamos francos, Bolsonaro está impedido de ter existência digital. Está defendendo. Não é Bolsonaro. É o precedente que se abre. É o uso disso contra todos nós. Que Alexandre de Moraes passa, como disse Luiz Fux, indiretamente, outros juízes virão e poderão abusar desses precedentes aqui que estão sendo abertos. Contra qualquer um de nós. Parte das cautelares, consistente no impedimento prévio e abstrato da utilização de meios de comunicação indicados na decisão, confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. E aí, veja, cita Fux, Luiz Celso de Mello, aspas para
o ex-ministro do Supremo, o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória da liberdade de expressão e de comunicação. Risco de censura estatal. Risco não. Censura estatal. O que Alexandre de Moraes promove, não agora, faz tempo, é censura. E não está sozinho, embora se manifeste individualmente muitas vezes. Nesse caso aqui, teve apoio de 3 colegas na turma, formando 4. A censura tem sido autorizada com grande frequência por Tribunal Superior, o TSE também. Vi de voto histórico vergonhoso de Carmen Lúcia sobre censurar um filme. Não é risco de censura estatal. Está posta a censura estatal. Continuamos no voto de Fux. A amplitude das medidas cautelares restringe de maneira desproporcional direitos fundamentais. E aí ele volta a falar do conjunto. Não apenas da questão da liberdade de expressão, do direito de uso de rede social, do direito de se manifestar, de dar entrevista, porque do jeito como Moraes vai empilhando puxadinho, Bolsonaro não pode mais falar em público, porque ele é um ex-presidente da República, tem uma audiência imensa, tudo que ele fala é gravado. E se terceiros não podem divulgar em rede social aquilo que ele diz, ele não pode mais falar, pô. Não é, eu dei essa expressão, não é sobre Jair Bolsonaro. É sobre os riscos da flexibilização do processo penal aqui. Os riscos da criação de cautelares. Alexandre de Moraes não para. Ele vai empilhando e dizendo que é óbvio. Obviamente, é óbvio que a minha decisão também se refere à publicação por terceiros de entrevistas, falas do cara. É um apagamento de uma existência digital, sendo rede social hoje a arena do debate público. Voltamos aqui. A amplitude das medidas cautelares restringe de maneira desproporcional direitos fundamentais. Abro aspas para ele. Como a liberdade de ir e vir, veja que ele está aqui fundamentando contrariamente às restrições, tornozeleira eletrônica e o escambau. A amplitude das medidas cautelares restringe de maneira desproporcional direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelares. Então, para fechar a análise do voto de Luiz Fux, ele não vislumbraria, nesse momento, a necessidade das medidas impostas, sem prejuízo do exame renovado da tratativa, quando for tratar do mérito. Chegamos aos puxadinhos de Alexandre de Moraes. O Xandão criador. Alexandre de Moraes, ele é um criador. Ele é um criador até pós-moderno, falei isso no meu artigo de ontem, e aí eu faço a provocação, porque ele desafia os limites da garantia, isso é uma garantia fundamental, do direito à imparcialidade do julgador. Alexandre de Moraes, um juiz total, vítima também na origem, ele é investigador, ele é um delegadão, e também é aquele que vai julgar. Para combater o golpismo bolsonarista, para combater, portanto, uma gestão autoritária, ele transformou o Supremo Tribunal Federal, sob os inquéritos xandônicos, numa corte que ocupa todas as etapas do processo. Um tribunal onipresente e investigador. Isso é uma deturpação. Afora, criador que flexibiliza tipos penais. Impressionante, o alargamento do alcance de um tipo penal. E é gravíssimo isso. Processo penal tem de ser estrito. André, as críticas a mim são sempre essas. Você não é jurista, estudou em que faculdade? Está questionando Alexandre de Moraes, o papa do constitucionalismo. Eu questiono mesmo. Não preciso ser advogado nem jurista para questionar, não. Eu leio, eu entendo das leis, eu estudo, eu vejo o errado. E eu converso com as pessoas.
Ninguém vai me desautorizar por causa disso. Alexandre de Moraes tornou tipos penais massinha de modelar. Como no caso, por exemplo, do atentado à soberania. Fala em atos de guerra. Por piores que sejam, os atos provocados pelo bolsonarismo via Trump contra o Brasil, as sanções econômicas terríveis, não são atos de guerra. São atos sob a lógica comercial, péssimos, deletérios, terríveis, mas não são atos de guerra. Mas, de repente, flexibiliza o ato de guerra para um ato hostil sob a lógica comercial, ou com fundamento ainda que falso comercial. E assim nós vamos, para encaixar tipo penal aqui.